Bom, gente, aqui, ó, você viu meu arquinho, também é uma forma de você dar as boas-vindas, fazer a recepção para as crianças, o Deus de gerações, e fica bem explícito o tema que a gente vai trabalhar. É algo que vocês têm que ir colocando, por exemplo, o painel ali está escrito Deus de gerações, os visuais, o Deus de gerações, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o que a gente tem que ir colocando no ambiente, inculcando na cabeça da criança, para que ela possa compreender aquilo que a gente vai tratar. Amém? E aí, agora tem uma coisa, uma questão que aconteceu. Eu falei com a pastora hoje pela manhã. Obrigada. Quando eu recebi a minha palavra, eu estava tranquila, de boa, super simples. Eu li, reli, e está tudo certo, está tudo ok. E eu entendi, e falei, já conheço as histórias, e tá de boa, a gente vai conseguir transmitir de boa. E aí vem aquela questão da palavrinha que a pastora falou bem no começo. No texto que a gente vai ver, vamos ver se esse negócio aqui, ó. Opa! Aqui. Nossa, eu acho que eu vou ficar na frente, né? Esse é o texto que a gente leu, mas de forma completa. Então, diz assim, ó. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos, eu não enxergo ali, e das coisas maravilhosas que Ele fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e ordenou aos nossos pais que transmitissem a seus filhos para que a nova geração os conhecesse, e eles, por sua vez, as ensinassem aos seus filhos. Assim, eles também porão a sua confiança em Deus, não esquecerão o que Ele fez e obedecerão sempre aos seus mandamentos. Então, eu até grifei as palavrinhas. O que ouvimos, beleza, eu ouvi, eu li o negócio. O que aprendemos, tranquilo também, deu para aprender. O que contaram, né, estava ali relatando. Agora, o que me pegou foi essa palavrinha aqui, ó, transmitissem. Eu falei, tá bom, mas o que eu vou transmitir? Ensinar, beleza, eu vou saber ensinar. Mas o que eu vou transmitir? Eu fiquei me perguntando essa semana toda. E aí, essa noite, eu muito incomodada, a semana toda eu já estava meio que assim, ouvi algumas palavras. E aí, quando eu ouvi uma palavra da pastora Márcia, me trouxe muita clareza a respeito daquilo que a gente tem que transmitir. E aí, essa noite, eu não durmo mais, né, gente? Então, eu oro de madrugada também. Eu orando e o Senhor me incomodou, e aí eu falei assim, eu vou também compartilhar com as irmãs aquilo que eu entendi, porque trouxe uma clareza muito grande para mim essa palavra. Se você não ouviu, depois a gente encaminha, se ouve o material completo, que é poderosa essa palavra. E aí eu consegui entender, porque diversas vezes eu já li sobre o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, mas eu falei assim, mas o que a gente vai transmitir? É porque eu estou preocupada com o tempo. Falaram para eu falar devagar. Misericórdia. E aí eu falei, então eu vou falar que é o Deus do avô, do pai, do filho. E aqueles que não têm avô. Aí, não, mas aí o Abraão é nosso pai também. Só que, assim, ficou muito no ar para mim. O que a gente vai falar, sabe? Eu comecei a ler as lições e aí vi esse material e falei, igual vocês, nossa, que legal esse negócio da arca e tal. Parabéns! E aí eu fiquei, nossa, que legal, mas o que transmitir? Porque todas as vezes que a gente... Pode tirar? Porque está me dando tchutchu já. Todas as vezes que a gente vai transmitir algo para as crianças, um material, a gente transmite também um espírito. Então, a gente transmite uma unção. E aí eu fiquei, está faltando esse buraquinho que eu ainda não encontrei. Para mim ainda está muito assim, entendi a historinha, entendi o contexto, mas está faltando esse transmitir, o que eu vou transmitir. Então, eu vou apresentar o conteúdo, lógico, né? A gente vai fazer a parte prática, por isso que eu estou tentando correr, mas eu preciso que vocês tenham essa clareza, assim como eu tive essa dificuldade. Mas pode ser que também seja a dificuldade de vocês. E ficou muito claro. Agora, qualquer lição que a gente for fazer, eu vou me lembrar dessas chaves. E eu quero que vocês se lembrem também. Então, nós ensinaremos esse ano nossas crianças e juvenis a honrarem, a servirem a unção de seus pais, para que recebam um legado eterno, e assim o nome de Deus seja conhecido em todas as gerações. Então, a gente vai ver aqui que o alvo... O alvo do ministério com crianças e juvenis é revelar
Cristo. Amém? Então, vamos ler de novo, para a gente ver se fica claro. E aí você vai inculcando na sua cabeça que esse versículo vai nos respaldar durante o ano. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e ordenou aos nossos pais que transmitissem a seus filhos, para que a nova geração os conhecesse, e eles, por sua vez, as ensinassem aos seus filhos, e assim eles também porão a sua confiança em Deus, não se esquecerão o que Ele fez e obedecerão sempre aos seus mandamentos. Então, o que a gente vai entender aqui? Que Deus decidiu se revelar através da vida de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ó. O meu slide também, gente, é só pura... nada a ver. Porque eu fiz hoje de manhã. Porque eu não ia falar isso. Mas como Deus falou, então vai ter só os textos, tá bom? Mas pelo menos você não dorme. E uma coisa que eu aprendi também com a pastora Márcia, e que a gente tem dificuldade, é que a gente precisa escrever. Mas não pode digitar também. Porque quando você escreve, a sua mente processa. Quando você digita, o seu celular processa. Então, algumas coisas chaves é importante que você escreva. Mesmo que você não tenha papel e caneta, digita aí que eu vou deixar você digitar. Mas por quê? Aquilo que a gente ouve, a gente esquece. Aquilo que a gente vê, a gente entende. Mas aquilo que a gente escreve, aquilo que a gente faz, a gente aprende. A gente consegue depois guardar para transmitir. Então, Deus decidiu se revelar através da vida de Abraão, de Isaac e de Jacó. Para mim, a gente tinha assim, ó, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tá, mas quem é, então, o Deus de Abraão? E é isso que a gente vai ver. Essa é a coisa-chave que você não vai encontrar na apostila infantil. Não vai encontrar no nosso tutorial aqui na apostilazinha guia do professor. Não tem. E aí, por isso que eu fiquei, tipo assim, e aí? Então, escreve aí. Quem é o Deus de Abraão? O Deus de Abraão é o Deus Pai. A vida de Abraão nos revela o Deus Pai. Nos revela que somos filhos amados. Abraão se chamava Abrão, que era pai exaltado. E aí Deus mudou o nome dele para Abraão. Lá em Gênesis 17, diz assim: Abraão prostrou-se com o rosto em terra e riu, ao pensar consigo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Irmãos, esse versículo está logo depois que Deus já tinha falado da promessa do filho para Abraão. E aí Deus vai e fala assim, ó, você vai gerar um filho através de Sara, e vai acontecer isso e isso. Então, aos 100 anos você vai... não falou 100 anos, né? Mas falou assim, sim, você vai gerar filhos. E Abraão riu. A gente já viu que Sara riu, né? Mas Abraão também riu. E ele, tipo assim, questionou. E aí você fala assim, Abraão não é o pai da fé? O pai da fé, então, não tinha uma fé perfeita? Não. Assim como você e eu, Abraão também tinha seus questionamentos, as suas dúvidas. Será que isso vai acontecer? Será que o milagre vai chegar? Será que essa promessa de Deus vai acontecer na minha vida? Então, ele não tinha uma fé perfeita. A declaração dele era de quem não acreditava muito que seria pai. E ele foi transparente com Deus. Na verdade, ele falou no coração dele, mas Deus sabe de todas as coisas. A fé dele não era perfeita. Então, mas mesmo assim, Deus o chamou e cumpriu o propósito da vida dele. Por quê? Por causa de Deus. Se dependesse de Abraão para que a promessa de ter um filho, de ser um pai, se dependesse de Abraão, não teria dado certo. Mas tudo dependeu de Deus. Deus falou, eu falei, eu vou cumprir. Se dependesse de Abraão, Abraão duvidou, e Abraão demorou para entender, e passou anos e anos e nada. Agora, porque Deus falou, ele é fiel para cumprir. Então, a promessa não precisa de você, precisa de Deus. O Deus de Abraão nos revela Deus como pai. Deus nos chamou para sermos pais, mães.
Mas antes disso, nós precisamos conhecer a Deus como Pai. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus de intimidade, de sermos seus filhos, suas filhas amadas. A gente precisa ter essa compreensão. Senão a gente não consegue ser pais e mães. É muito difícil. Você vê aí gente que não teve pai, que não teve paternidade, que não teve maternidade, que tem dificuldade na hora que tem uma família, que tem filhos. Mas quando você tem um relacionamento de intimidade com seu pai, e aí você consegue transmitir isso também para as pessoas. Então, nós precisamos, para transmitir o Deus Pai, para transmitir para as crianças que elas são filhas amadas de Deus, nós precisamos ter um relacionamento com Deus enquanto filhas amadas de Deus. Primeiro precisa passar por nós, para que a gente possa transmitir. Abraão é o pai de todos os que creem. Não tem. Está em Romanos 4:11. Abraão creu na salvação, que é Jesus. Naquela época, Jesus ainda não tinha se manifestado enquanto Jesus, mas ele já era. Então, Abraão, o Velho Testamento sempre vai apontar para o Novo. Então, Abraão creu na salvação, para a salvação. Então, ele creu em Jesus. Filhos de Abraão são aqueles que creem em Jesus. Nós somos filhos de Abraão. Então, se nós somos filhos de Abraão, o pai de Abraão é seu pai. Deus é seu pai. E é isso que a gente precisa ensinar para as crianças. Ah, mas o meu avô não serviu a Deus, o meu pai não serviu a Deus, não, só eu estou sozinho aqui. Não. Todos aqueles que creem em Jesus são filhos de Abraão. Você crê em Jesus? Então você é filho e filha de Abraão. Você tem um pai. E o pai de Abraão também é seu pai. Deus é seu pai. Então você faz parte da família de Deus. Gênesis 15:7. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que tirei de Ur dos caldeus para dar a vocês a posse dessa terra. Deus tirou Abraão de Ur, da Babilônia. Babilônia representa o mundo. Assim como Deus tirou Abraão de Ur, Deus também nos tirou do mundo, nos tirou do império das trevas e nos transportou e nos levou para Jesus, para o reino do Filho do seu amor. Ele não queria ficar longe da gente, ele queria que nós pudéssemos desfrutar de uma vida vitoriosa. Aqui fala que Deus tirou ele de Ur para que ele pudesse tomar posse desta terra. Desta terra é Canaã. A terra que emana leite e mel, a terra de prosperidade, a terra de abundância e a terra vitoriosa em Cristo. Esse é o significado de Canaã, vitoriosa em Cristo. Então, se você entendeu que você foi resgatada por Jesus, por Deus, e Ele te tirou do império das trevas e nos levou até Jesus, nos deu essa salvação, nós também viveremos uma vida vitoriosa em Jesus. Amém? A experiência de conhecer a Deus como Pai é a experiência de salvação. Na sequência que você conhece o amor de Deus, você tem essa experiência da salvação, você conhece o amor de Deus. E aí João 3,16 se torna mais palpável ainda na sua vida. Que aí você consegue entender de que Deus amou tanto o mundo, Deus te amou tanto, que Ele deu seu único filho para que a gente não morresse, mas tivesse a vida eterna. Ele te amou tanto e te escolheu que Ele te tirou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele te salvou. Você é filha amada de Deus. Uma das coisas que eu já falei para vocês várias vezes, eu acho, quem não esteve, é que o Tito não fala direito, mas uma frase que ele sabe falar é que eu sou o filho amado de Deus. Ele pode não entender aqui, mas dentro do espírito dele, isso está fazendo um rebuliço tremendo. E a partir do momento que ele tomar de fato a compreensão disso, isso vai trazer uma clareza. Esse espírito que foi transmitido, essa semente que foi semeada, vai trazer nele uma unção. Assim como aquilo que a gente está semeando na vida das nossas crianças. Pode ser que elas não tenham clareza de fato desse amor todo, mas conforme a gente vai semeando a boa semente, isso vai ter que chegar uma hora, como as meninas falaram, que vai crescer e vai gerar muitos frutos. Então, Abraão não tinha fé perfeita. Aprendeu a perseverar e Deus o ensinou. Durante essa caminhada, Deus não desistiu. Tá bom, você esqueceu da minha promessa, eu já não falei, quantas vezes eu vou... Né? Tipo assim, eu já pedi várias coisas para os meus pais antigamente. Espera um pouquinho, agora eu não tenho dinheiro. Espera mais um pouco, mas eu vou te dar. E a gente fica lá, e aí? Acho que não vai dar, não. E tipo assim, sabe, aquela insistência, aquela dúvida e tal. Mas ele perseverou. E Deus foi ensinando ele
até que ele pudesse, de fato, cumprir a promessa que Deus tinha revelado na vida dele. Então, Deus disse, não se preocupe, eu é que vou cumprir a minha palavra e a minha promessa. Não será você, eu te farei uma grande nação. Deus não falou que era para ele ser uma grande nação. Deus falou, eu te farei. Então, quem vai fazer? É Deus. Deus fala o mesmo para nós hoje. Você já é em Cristo, não precisa se esforçar para ser. Quando você crê, você se apropria daquilo que você já é. E quem garante o resultado é Deus. Foi uma obra que Deus iniciou, então Ele vai cumprir. Não depende de você. Abraão fez escolhas erradas pelo caminho, mas Deus não desistiu dele, porque o amor dele é o amor de 1 Coríntios 13. O amor é paciente, é bondoso, é longânimo. Então, Ele é um Deus de amor. O Deus de Abraão nos revela um Deus de amor, um Pai amoroso. E é isso que a gente tem que entender todas as vezes que a gente for falar, que o Deus de gerações é o Deus de Abraão. Quando eu falo que o Deus de gerações é o Deus de Abraão, eu estou falando para a criança, o Deus de gerações é um Deus de amor. Deus de gerações é um Deus bom. Tudo que Ele faz é bom. Você é filho amado de Deus. Então, quando você pegar essa liçãozinha aqui para falar do Deus de gerações de Abraão, você vai se lembrar. Quando eu for falar do Deus de Abraão, eu estou falando de Deus Pai, um Deus de amor, um Deus carinhoso. E eu tenho que transmitir aquilo que eu recebi, que eu sou filha amada de Deus. Amém? Então, vamos para o próximo. Quem é o Deus de Isaac? Deus de Isaac, opa, pulou. Aqui. Deus Filho. A vida de Isaac nos revela o herdeiro. Gálatas 3,16. Pois Deus fez as suas promessas a Abraão e ao seu descendente. Deus fez as suas promessas a Abraão e a quem? Aos seus descendentes. Descendente. Então não está no plural. Descendentes de Abraão não é Isaac e Jacó. O descendente de Abraão é Cristo. Amém? Então, Deus fez as suas promessas ao descendente. Quando as Escrituras dizem que Deus fez as suas promessas a Abraão e a sua descendência, elas não querem dizer que se trata de muitas pessoas, mas de uma só, Cristo. Amém. Próximo. E já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus prometeu. Você e eu somos descendentes de Abraão. Por isso também somos herdeiros. Nós estamos em Cristo e por isso também somos herdeiros. Eu vou pegar esse envelope aqui emprestado. Vamos supor que esse envelope aqui seja Jesus. E esse aqui, meu celular, seja eu e você. Aqui dentro tem as palavras da verdade, certo? As palavras que a gente usou. Tudo que está aqui dentro pertence a Jesus, porque está em Jesus. Mas porque eu estou inserida em Jesus, tudo que está aqui dentro eu também posso usufruir. Tudo que está disponível para Cristo está disponível para nós. Tudo que está disponível para Cristo está disponível para nós. Tudo que Ele tem, nós também temos. Isaac recebeu tudo de herança. As riquezas, ele não precisou trabalhar. Ele recebeu riqueza por herança. A esposa dele, ele não foi atrás da esposa dele, procurar a esposa dele. O pai dele que foi e falou, me traz uma mulher assim, assim, assado, eu quero esse e esse padrão. Manda joias para a família, manda isso, manda aquilo. O pai dele que escolheu. Nem a esposa ele escolheu. Recebeu por herança, recebeu de graça, ele só desfrutou. Ela chegou, ele casou, já era. Precisou nem ter dor de cabeça. Eu vou casar com essa, não vou. Não, escolheu. O pai dele escolheu e eles se casaram. A vida de Isaac nos revela que ele é filho da promessa, o herdeiro que recebe tudo pronto. Cristo sofreu, pagou o preço, morreu a nossa morte. Ele é o cordeiro perfeito, o nosso herdeiro. Tudo que você precisa fazer, tudo que Deus precisava fazer na sua vida, Ele já fez em Cristo. Por isso que hoje, tudo que você for receber do Pai, não vai ser de forma direta para você. Você vai receber em Cristo. Tudo aquilo que Deus quiser te dar, Ele vai te dar em Cristo. Tudo aquilo que você quiser oferecer para Deus, você vai oferecer em Cristo. Então,
tudo que está disponível para Cristo está disponível para Deus. Se Cristo é justo, eu sou justo. Se Cristo é santo, eu sou santo. Se Ele é aceito, eu sou aceita. Se Ele é próspero, eu sou próspera. Se Ele tem, eu tenho. Então, faça dessa confissão uma oração. Essa oração é uma oração eficiente. Abraão ficou 10 anos para gerar filho. Ele demorou para cair a ficha dele, que não dependia dele, dependia de Deus. Já está tudo pronto, você só precisa receber. Você é herdeiro, você não precisa fazer nada. Até quando você vai ficar aí pensando, nossa, mas eu tinha que ser assim, eu tinha que ser assado. Então, a gente não pode cair nessa mesma armadilha e ficar 10 anos aí igual Abraão para receber a promessa. Estar em Cristo significa que se Cristo é, eu sou. Se Cristo tem, eu tenho. Me pertence e eu sou herdeira. A gente precisa olhar para Cristo. Olhar para Cristo significa olhar para a herança. Então, Abraão olhou para as circunstâncias, ele olhou para o diagnóstico. Sara é estéril, como é que vai dar certo? Ele olhou para as circunstâncias, eu já estou velha, ela já está velha. Como é que a gente vai gerar um filho? Não vai dar. Ele não olhou para Cristo, ele olhou para ele mesmo. Até ele entender que não precisava dele, precisava de Cristo. Precisava de Deus, né? Então, pare de tentar ser boa, de tentar fazer na sua força, ou de se sentir incapaz, inapta. Pare de tentar fazer para se sentir amada. Pare de olhar para você. Olhe para Cristo. Pare de olhar para as circunstâncias, olhe para Cristo. Quando Abraão olhou para dentro de si mesmo, ele gerou Ismael. Ismael significa fonte humana. A fonte que ele estava produzindo, gerando isso, era uma fonte humana. Então, Ismael significa aquilo que você faz que não precisa de Deus. Que nem eu peguei assim, não vou mentir. Mas eu peguei o primeiro conteúdo e falei assim, tá bom, acho que eu sei. Tipo assim, já sei as historinhas, lógico que vamos estudar e tal. Mas tipo assim, parecia que estava dependendo de mim. Agora não, tem alguma coisa que eu preciso transmitir. E agora eu não estou conseguindo. Agora eu me senti incapaz, mas eu não vou olhar para mim, eu vou olhar para Cristo. E aí eu fui buscar, e aí Deus ministrou e trouxe revelação e clareza. Então, Isaac significa aquilo que Deus faz. Ismael significa aquilo que você pode fazer. Então, existem coisas que você pode fazer. Mas prefira se colocar no lugar daquele que Deus faz. A melhor obra, existem 2 tipos de obra. Aquela que você faz e aquela que Deus faz. De qual fonte você vai extrair? Quando você for fazer o seu conteúdo, preparar a sua ministração, os seus visuais, de qual fonte você vai extrair? Da fonte humana, do seu esforço, das suas habilidades ou de Deus? Que em Deus, mesmo que você não tenha habilidade, você consegue um recurso, você consegue uma habilidade, você consegue uma criatividade que Ele faz fluir. Então, Ismael não tem herança, ele era filho de uma escrava. Escrava não tem herança. A herança dele era escravidão. Então, aqueles que decidem andar pela força do braço, andam escravos, andam cansados, andam desanimados. E quantas vezes nós nos deparamos nesse tipo de obra? Uma obra que a gente já está cansada. Por quê? Você está fazendo na força do braço, a gente está fazendo na força do braço e a gente já não consegue. Mas a partir do momento que a gente volta os nossos olhos para Deus, a gente gera Isaac. Então, Isaac nunca trabalhou. Gente, ele só recebeu tudo. Eu vi que nem a sepultura dele ele comprou. O pai dele já tinha comprado o lugar onde ele foi enterrado. Então, desde o nascimento até a morte dele, o pai dele já preparou tudo. E é assim também que a gente tem que tomar posse. Nós somos herdeiros. Aqueles que creem recebem tudo através de Cristo, porque creu na obra de Cristo, porque creu que estão em Cristo. Pode não ter muitos talentos, pode não ser muito eloquente para falar, pode não ter muitas habilidades, mas Deus usa. Esse é o que Deus mais usa. Deus não usa só os líderes de célula, as professoras que estão inseridas na sala, não. Deus usa aquela irmã também que está preparando o lanche, aquela irmã que limpa a sala. Gente, olha, a gente tem aqui umas irmãs abençoadas que limpam a nossa sala, porque de domingo fica uma beleza. Então, a unção, para que o ambiente esteja preparado. Tem crianças aqui que vêm para cá, não só por causa da palavra do ambiente, que vem sozinha, né, sem os pais, vem para comer. Porque aqui encontra coisas diferentes para comer. É uma bolacha, um salgadinho, que para nós, para a criança ela vem necessitada disso. E através dessas ferramentas, a unção é liberada, a semente é plantada.
Então, existe unção também quem prepara o lanche, porque se não tivesse gente para preparar o lanche, a gente ia endoidar. Porque lá na sala a gente fica lá tentando remediar até que a irmã aparece assim e fala, glória a Deus, porque o lanche chegou. Porque eles ficam agoniados para a hora do lanche. Então, existe unção naqueles que preparam o visual, aqueles que ofertam. Não importa a função. Se você está inserida na equipe, se você está aliançada, assim como a pastora Zanilda ministrou, é Ele quem faz. Deus é a sua fonte, Ele quem vai fazer. Ele vai começar e Ele vai terminar. Ele te chamou? Amém. Você precisa dizer o quê? Eis-me aqui, Senhor. E Ele vai fazer o resto. Ele vai trabalhar você. Você só precisa perseverar. É cansativo, dá trabalho, mas persevera. Até que Deus possa te moldar e te mostrar que é leve. Troca esse jugo comigo. Você não precisa fazer nada. Você só precisa desfrutar. Então, quanto mais você depende de Deus, mais unção Deus vai se manifestar. Mais a unção de Deus vai se manifestar. Estamos falando de transmitir uma herança para a próxima geração. Então, quando nós estamos ministrando na cela, nos cultos, nós estamos fazendo o quê? Mostrando a Deus. Transmitindo Deus para a próxima geração. O nosso intuito é revelar Cristo. Transmitir uma herança. Vamos transmitir verdades espirituais, mas antes precisamos crer. Tudo isso daqui que você vai ministrar, isso daqui, se não passar pela sua cabeça, se você não entender primeiro, você não vai conseguir transmitir. O segredo do ministério não está em fazer, mas em receber. Essa é a coisa mais preciosa que tem. E mais difícil da gente entender. Porque é difícil a gente conseguir descansar. Por isso que a gente vai ministrar sobre a criação do mundo. Tudo que Deus faz é bom. Quem fez? Deus. Deus é quem faz. Deus fez através da sua palavra. Aqui a palavra, a boquinha. Deus fez através da sua palavra. Certo? Se Deus fez através da sua palavra, quem é a palavra viva? O verbo que se fez carne? Cristo. Então, não somos nós quem fazemos, é Cristo. A gente não precisa fazer nada. O herdeiro aqui, ó, você acha que é moleza, é vida de herdeiro. A gente zoa a vida de herdeiro, vida de herdeiro. Mas, de fato, é assim. Com Cristo é assim. Você tem uma vida de herdeiro. Já está tudo à sua disposição. Você só precisa se apropriar. Então, quando a gente for transmitir o Deus de Isaac, a gente vai transmitir o quê? O herdeiro. Cristo já fez. O nosso Pai já fez tudo e em Cristo nós vamos apenas desfrutar. Não é o tanto que eu faço, mas o tanto que eu creio e recebo pela fé. Porque é isso que eu vou transmitir. Amém? Por último, quem é o Deus de Jacó? Deus Espírito Santo. A vida de Jacó nos revela a obra do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Então ficou fácil, né? Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O que o Deus de Abraão vai nos ensinar? Que Ele é um Pai de amor, que nós somos filhos amados. E o que o Deus Filho vai nos ensinar? Nós somos herdeiros, exatamente. E agora, o Deus Espírito Santo vai nos ensinar, vai nos revelar a obra do Espírito. A obra do Espírito é nos transformar e nos levar a desfrutar da herança. A obra do Espírito é nos transformar e nos levar a desfrutar da herança. Gálatas 3,14. Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Cristo Jesus aos não-judeus e para que todos nós recebamos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu. O descendente de Abraão é? Descendente de Abraão? Cristo, exatamente, Jesus Cristo. E a bênção de Abraão é o Espírito Santo. Então, hoje, nós já estamos, eu já tirei meu celular, mas nós já estamos em Cristo. E o meu tempo já foi. E a obra do Espírito Santo é nos transformar e tornar real a nossa herança. É fazer com que a gente entenda que, de fato, a gente precisa nos apropriar dessa herança e desfrutar.
Não faz isso, não. A herança já é sua, você já está em Cristo. Quando Deus olha para você, eu vou pôr de novo. Quando Deus olha para você, cadê você? Tá vendo? Que marca que é o meu celular? Que cor que é o meu celular? Preto, vocês já viram antes, né? Que foto tem aqui? Das crianças, né? Não dá para saber. Então, quando Deus olha para você, Ele não consegue ver. Porque você está em Cristo. Exatamente. É isso que a gente precisa transmitir. Ele não vê você, Ele vê Cristo. Não vê se você é boa, se você faz o suficiente, se você é alta, se você é baixa, se você... Nada. Ele vê Cristo. Tudo que você faz em Cristo, Deus recebe. E tudo que você recebe em Cristo, Deus te dá. Tudo está acessível para você, porque você está em Cristo. Os recursos estão disponíveis, porque eu estou em Cristo. Os visuais que a gente precisa e ainda não tem condições, estão disponíveis. Os recursos estão disponíveis, os talentos, as pessoas aliançadas que vão somar ao nosso ministério, para nos ajudar e para somar a nossa equipe, as casas e as células de crianças que se abrirão, as crianças que se achegarão, tudo já está disponível para nós em Cristo. Essa é a obra do Espírito Santo em nós, nos revelar que a herança já é nossa. Então, uma vez que você sabe qual é a herança, agora você precisa se apropriar, agora você precisa desfrutar. Não tenho mais aqui o barquinho, a arca. Mas Noé significa, não vou saber ao certo, Noé significa alguma coisa de descanso. E tem uma frasezinha. Mas é descanso. Deus criou todas as coisas e no 7º dia descansou. Por que Ele nos ensina isso? Por que Ele não criou primeiro o homem e depois todas as coisas para que a gente pudesse ver como Ele faz? Porque Ele não quer que a gente faça, Ele quer que a gente desfrute. Então, quando você descansa, você desfruta. Agora, muitas vezes a gente não consegue desfrutar porque a gente não consegue descansar. E aí está faltando a revelação da obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Por isso que é importante a gente entender tudo isso, porque na hora de aplicar vai ficando mais fácil. Eu vou falar sobre o descanso, então eu tenho que transmitir que eles precisam desfrutar. Eles precisam descansar, eles não precisam fazer nada, a herança já é deles. Eu vou falar sobre Noé e que Noé fez a arca. Você não precisa fazer nada para ter salvação. Noé fez a arca, Deus já fez, Cristo já pagou o preço, você só precisa entrar pela porta. É isso que a gente vai transmitir quando a gente for falar a respeito da arca de Noé. E transmitir esse Deus de amor. Um pai que cuida da gente, que nos fez herdeiros, cordeiros com Cristo, que nós estamos em Cristo. E que o Espírito Santo nos revela que nós precisamos desfrutar e descansar. Então, vamos lá. Recapitulando. Deus Abraão nos revela. Deus Pai. O Deus de Isaac nos revela. Deus Filho. Calma aí, vamos começar com Deus. O Deus de Abraão revela Deus. O Deus de Isaac nos revela Deus. E o Deus de Jacó nos revela Deus. Isso. Aí agora, a vida de Abraão nos revela que nós somos filhos amados. A vida de Isaac nos revela que nós somos herdeiros. E a vida de Jacó nos revela que nós fomos transformados. Calma aí, que faltou, né? Espera aí, gente. Nós fomos transformados e Deus nos leva, e o Espírito Santo nos leva a tomar posse da herança, a desfrutar da herança. É que, tipo assim, é muita coisa a história de Jacó também, então houve muitas transformações, mas é importante que eu não consegui colocar aqui tudo que eu falei, gente. Não estava no script eu falar isso, mas desfrute, exatamente. Então, para você também entender que, tipo assim, Abraão, mesmo com as suas falhas, mesmo não tendo uma fé perfeita assim como a nossa, Deus o abençoou. Deus foi amoroso, foi paciente, ensinou ele, e ele conseguiu que a promessa se cumprisse. Isaac não precisou fazer nada, ele só desfrutou. Então, às vezes, você fica assim, nossa, parece que eu não estou fazendo nada.
Mas por quê? Você está em Cristo. Não vai ficar, gente, não é parado também, né? Então, uma coisa é você ser... como é que eu falava? Isso, uma coisa é você ser passivo. Outra coisa é você estar em paz e descansando e desfrutando. Então, não é para a gente ser passiva, mas é para a gente estar em paz, com o nosso coração em paz, leve, para poder transmitir a obra de Deus. E Jacó foi o enganador, teve todo aquele histórico, e o Espírito Santo transformou ele. Ele teve o nome dele mudado para Príncipe de Deus. Então, tipo assim, você acha que você não pode se apropriar da herança, porque a herança, nossa, é muito valiosa para mim. Eu que sou pecador, eu que sou traidor, eu que sou enganador, eu que sou isso, eu que sou aquilo. Essa herança é muito grande, eu não posso receber ela. Mas o Espírito Santo vem e fala aqui, ó, vem aqui. Eu vou te transformar hoje. Hoje o seu nome não vai ser mais enganador, hoje você vai ser príncipe de Deus. Você vai ser princesa de Deus. E é isso que a gente vai transmitir. Você pode sim tomar posse da herança. Você precisa desfrutar. Amém? Então eu quero que você anote essa frase que a pastora Márcia ministra, a Bruna até compartilhou essa semana, que diz assim, só pode transferir um legado, eu acho que eu nem anotei. Não, acabou. Aquele que entra opa, desculpa aí, vamos de novo. Só pode transferir um legado, vai anotando aí, vírgula, aquele que entra na posse da herança. Você só vai conseguir transferir esse espírito que foi revelado a nós aqui, se você tomar posse dessa herança. Você só vai conseguir transmitir a vida de Deus, a palavra de Deus para as crianças, se você tomar posse da herança. Feche seus olhos para a gente encerrar essa parte. Essa parte, gente, calma, vocês não vão... A minha voz já está rouca, já foi embora, mas a gente vai entrar para a parte prática, tá? Mas eu precisava disso, porque para mim fez muito sentido depois que teve essa revelação. Então, toda vez que você for aplicar uma lição, lembra desses princípios, daquilo que Deus quer revelar. Alguém já está chorando, vocês já estão vendo, né? Então, feche os seus olhos e repita comigo. Eu creio que nesses dias eu entrarei na posse da herança. Porque nós temos um legado da parte de Deus para transferir para a próxima geração. Amém? Amém, gente. Agora sim, só para a gente acordar um pouquinho, passar essa fase, eu queria que os meninos colocassem para mim o louvor, mas ainda não solta, o Deus de gerações, tá bom? Está aí no link, a gente já tinha deixado aberto.